Olá, gente má, eu estou de volta. Hoje é dia de falar sobre Jovens Bruxas. Provavelmente você ouviu falar ou assistiu lá nos anos 90 e que esse ano a gente teve uma continuação barra remake, uma tentativa da Blumhouse de trazer o nome de volta e ganhar muito dinheiro. No vídeo de hoje a gente vai lembrar o que funciona, o que não funciona em Jovens Bruxas e principalmente mostrar que o primeiro funciona e o segundo é uma merda. Hoje, o que deu errado com Jovens Bruxas? E você assistiu Jovens Bruxas lá nos anos 90 ou depois disso? Porque eu não conhecia, acredita? Me diz aí nos comentários. Lançado em 1996, o filme foi dirigido pelo Andrew Fleming. E eu não esperava que um homem, sério, conseguisse passar a mensagem certa, o tom certo de um filme protagonizado por garotas. Hoje em dia, um filme assim seria dirigido e escrito até por uma mulher. O que faz todo sentido, porque os homens não sabiam muito bem escrever personagens femininos. Isso é um fato, a gente não tem nem como... Não tem como te dizer o contrário. O engraçado de tudo isso, gente, é que o filme é bastante sólido. É claro que a primeira coisa que eu fiz foi assistir o filme desse ano. Infelizmente, quando eu terminei, a sensação que eu tive foi de que era um troço vazio e desnecessário. Por um momento eu pensei que eu não ia fazer esse vídeo não. Mas quando eu assisti o filme original, eu tive uma impressão completamente diferente. A impressão que eu tive foi que, uau, que merda que fizeram com esse novo, gente. E ironicamente, apesar do sucesso, Jovens Bruxas teve reviews bem assim, sem graça, maliciosos, eu diria até. Isso me lembra que nos anos 90, a diversidade de de críticos, por exemplo, era bem baixa. O que você imaginava de um crítico de cinema era um homem com 60 anos, um velho de 60 anos e branco que nunca iria entender o tom e o feeling de um filme adolescente. E os reviews mostravam isso. Jovens Bruxas original conta a história da Sarah, que se muda para uma nova cidade com seu pai. Os dois têm um ótimo relacionamento, que eu achei bem novo e interessante. Um ponto bem positivo. Na escola nova, ela acaba conhecendo um trio de garotas que são esquisitas, literalmente esquisitas mesmo, que estão à margem, né, de todo mundo, elas não são populares afinal, e são super góticas e estranhas. Elas são jovens bruxas, literalmente, bruxinhas. Ela encontra o de sempre na escola, bullies e garotas malvadas. Esse filme é muito bacana e a forma como ele lida e desenvolve os personagens também é bastante sólida em comparação com esse novo. No mesmo dia, uma das garotas do Coven, ainda que não tá formado, percebe que a Sarah tem certas habilidades, então decidem que ela pode fazer parte desse Coven. O filme consegue desenvolver os personagens de uma forma tão interessante que a gente não vê nesse novo. Nós temos uma garota que é super descolada, gótica, porém em casa ela é white trash, ou seja, ela mora num trailer, tem um padrasto bêbado e agressivo e uma mãe super simples, eu até diria. White trash é um termo utilizado para descrever essas pessoas brancas sem educação e sem dinheiro, obviamente, pobreza. E claro que é um insulto, né, gente? Essa é a Nancy. Ela é uma das mais importantes e eu acho que marcou esse filme. E não é à toa que eles trazem ela novamente para esse remake barra reboot. A segunda é a Bonnie. Ela tem sérios problemas de autoestima por causa de queimaduras que ela tem nas costas. E olha que ela nem é feia nem nada, mas assim que ela resolve esse problema, ela ganha uma confiança que ela não tinha antes. A terceira integrante é a Rochelle, uma garota negra que sofre racismo na escola. Imagina isso! O filme toma tempo para desenvolver todas essas personagens, mostrando a Nancy lá no trailer, mostrando a Bonnie fazendo um tratamento experimental, ou seja, também a Rochelle sofrendo racismo na escola. É muito, muito bom e eu adoro que eles tomam o tempo necessário para aprender a magia e também para apresentar os personagens de uma forma realmente que deveria ser regra, né, em tudo. O filme conta a história da amizade delas, a forma como elas aprendem e o desenvolvimento também desses poderes e também como pessoas não preparadas psicologicamente podem reagir e agir
de forma descontrolada com esses poderes. O filme é até bastante sombrio e sério pro próprio bem mesmo. E muita gente morre também, algumas pessoas morrem, os animais morrem. Então é muito diferente do que a gente vê hoje, um PG-13 sem consequências. Aqui nós temos consequências reais para os poderes, para os feitiços, e isso faz o filme funcionar. Jovens Bruxas, ou The Craft, foi um filme de 96 que influenciou tudo de bruxas que viria a seguir, até um pouco também de filmes adolescentes. E agora a Blumhouse adquiriu os direitos e quis fazer um remake / continuação. Eles dizem que é uma continuação, mas o filme infelizmente apenas rouba o que funciona no filme original e estraga. Só isso. Esse novo Jovens Bruxas me lembra um filminho chamado Natal Sangrento, que foi o primeiro vídeo que eu fiz um pouco mais longo e contando a história e analisando o filme parte por parte, e foi até um teste para fazer esse, o que deu errado agora, esse formato. Os dois possuem muita coisa em comum e você vai ver através ao decorrer desse vídeo, gente. A primeira coisa que eles têm em comum é que são produzidos pela mesma empresa, a Blumhouse, que tem um grande hábito de fazer filmes de baixo orçamento e fazer muito dinheiro com isso. Lembrando que nas mãos certas, pouco dinheiro e muita paixão pelo projeto pode sim funcionar muito bem. Exemplo disso é o Robert Rodrigues, que é um diretor de guerrilha praticamente, que vai lá e faz tudo sem dinheiro, ou simplesmente o Liu Anel, que fez O Homem Invisível com 7 milhões. Baixo orçamento não quer dizer que o filme vai ser ruim, mas no caso de Natal Sangrento e The Craft Legacy, eles têm tanto a ver e não é só o orçamento, não. O filme começa com algumas garotas que não são mostradas praticando algum certo tipo de magia. Elas ficam contando o que estão fazendo. O filme começa já com um monte de exposição. O filme já é curto, os atos já são curtos e sem graça, e eles já começam com exposição. Ai, Jesus! A maior regra do cinema é mostre, não fale. Quando um roteiro fala demais e mostra de menos, ele tá sendo uma merda. Então elas estão dizendo que já tem 2 anos que estão tentando praticar magia e que precisam de um 4º membro para fechar o Coven. É a mesma coisa que acontece no primeiro, com exceção de que no primeiro nós temos um desenvolvimento completo nesse sentido. E nesse aqui a gente não tem porra nenhuma. Então a gente pula pra protagonista chegando numa cidade nova junto com sua mãe. Ela, assim como a Sarah do primeiro, tem também um bom relacionamento, só que dessa vez é com a mãe e não um pai. As duas estão indo pra essa nova cidade morar com o namorado da mãe dela, a Helen, que também é uma terapeuta. A Helen é interpretada pela Michelle Monaghan, que eu sempre confundo com a Rebecca Ferguson, a segunda mulher mais bonita do mundo, porque a primeira é a Eva Green. Então nós somos introduzidos ao personagem do David Duchovny, o Adam, que eu vou chamar de David Duchovny mesmo, porque a atuação dele aqui é muito preguiçosa. Ele parece ser um escritor e palestrante, tem 3 filhos, e eles são definidos pela, Isaías, vou traduzir essa porra logo. O Isaías, que é um reprimido, o segundo meio, que parece ser um bom amigo, e o menor, que parece ser um pouco mais sensível e conecta melhor com a Lily, embora esse plot não vá a lugar nenhum, porque ele simplesmente some da história. No dia seguinte, a Lily vai pra escola com seus irmãos, e o único que fala com ela é o Abe. Na primeira aula, nós vemos as garotas do Coven, as bruxinhas, fofocando no fundo, o bully, o irmão dela do meio e ela. E a primeira coisa que acontece pra dar um pontapé inicial do filme é que ela tem a primeira menstruação, o primeiro período. Então é impossível não sentir a empatia pela Lily. Chorando no banheiro, como é que ela vai trocar de roupa, meu Deus. Quem ajuda são as bruxinhas que levam um short novo pra ela. Gente, deve ser desesperador isso. Enquanto conversam, a primeira coisa que as bruxinhas notam é que a Lily tem um pendente com o símbolo do livro The Craft que elas usam pra fazer magia. Tipo, no original, a Sarah fazia pequenas magias, até ela nem se considerava magia, sem nem notar. E foi assim que a Bonnie percebeu que ela poderia ser o 4º membro do Coven. De volta em casa, a Lily tá olhando um livro, e o livro é do Adam. Ele é um escritor e palestrante, como eu disse. Do nada, alguma força invisível derruba o livro da mão dela. E isso, será que era pra esconder o plot? Esconder que ele é um cara machista, misógino, e esse é o plot
filme e esconder que ele é o vilão do filme? O nome do filme é Masculinidade Sagrada. Então era só ter lido que a gente ia saber que esse era o vilão. Como eu disse, tem muito a ver com o Natal Sangrento. Um segundo depois disso, ela começa a ouvir barulhos estranhos, que parece ser uma mulher gritando de dor, parece ser alguém sendo torturado, e ela segue na direção desse som. E ela acaba, infelizmente, encontrando o Isaías, vendo um pornozão. Tipo... Naquela noite, a família decide fazer um churrasco. Mostram pra gente, assim, né, que o Adam... ele é super chegado com os filhos, que legal. No próximo dia, a Lily vai pra escola e é praticamente assediada pelo bully. O cara toca nela, velho! Não toca nas pessoas, caramba! E pela primeira vez ela usa seus poderes sem querer, jogando o bully pra longe. Como alguém acredita que a menina desse tamanho ia jogar o bully? Então os dois são mandados pra detenção. Lá ela é contactada pelas bruxinhas via telecinese? Não, telecinese é mover as coisas, né? Enfim, elas mandam uma mensagem mentalmente. Essa cena onde a Lily joga sem querer o bully, ela substitui basicamente o mendigo que andava com uma cobra e queria mostrar para Sarah no filme original. Ele ficava avisando que ela ia morrer. É claro que ela ficou assustada, não sabia o que estava acontecendo. Como elas estavam todas no mesmo local, elas acabaram causando o acidente que matou o cara. Aqui nessa cena, as quatro pensaram na mesma coisa, em afastar o bully, e acabou acontecendo. Então a Lily foge da detenção e o trio comemora que ela é realmente uma bruxa e pode fazer parte do coven delas. Cara, pelo amor de Deus, o tanto de exposição que acontece aqui chega a dar embrulho no estômago. Stage 1, moving stuff with our minds. Ficam explicando o seguinte. And stage 2, that's what went down in detention. Pelo amor de Deus. We're calling vibes right now. I'm sorry, can you guys just slow down? I'm having a hard time catching up. Você não é a única não, amiga. Em apenas 22 minutos, o filme quer desenvolver personagem, quer desenvolver universo e quer desenvolver regras do filme. Isso funciona nem um pouco, gente. Eles tentam explicar tudo isso. E o pior, elas vão andando, conversando e mostrando não, fazendo toda essa exposição e no mesmo dia elas vão tentar magia. Pelo amor de Deus! No filme original nós tivemos tempo suficiente para Sarah conhecer o bully, para Sarah ser assediada e ter motivo, quer dizer, foi um rumor que ele espalhou, ter motivo para fazer o feitiço que ela quis fazer. Depois elas fazem uma viagem onde vão jurar pelo coven e também fazer pelo menos a primeira magia juntas. Aqui tudo isso acontece no mesmo dia. Explicam as regras, explicam o que elas fizeram e fazem... Meu Deus do céu! Fazem até as magias nos mesmos dias. No filme original nós temos uma loja do ocultismo, onde tem uma bruxa que vende tantos livros, que, ou seja, as bruxinhas precisam estudar para poder fazerem os feitiços. Aqui não! Aqui as bichas já ficaram 2 anos, a gente não sabe nem aonde elas arrumaram o livro The Craft, a gente não sabe por que sabe nada nem sobre as próprias características e backgrounds das personagens. Pelo menos no original a gente sabia que a Bonnie queria ser bonita, que a Rochelle queria se vingar da racista, e quem que não quer se vingar de racista, afinal fogo nos racistas. No caso da Rochelle é a alopécia dos racistas. O filme de 96 tem mais conteúdo do que o de 2020 pelas seguintes razões. Eles mostram como o adolescente reagiria com muito poder nas mãos, e tudo dependendo do seu background. No caso da Nancy, ela ficou super doidona com poder porque ela não tinha nenhum poder e ela era negada desse poder socialmente. Ela era assediada pelo padrasto, morava num trailer, era pobre, não tinha dinheiro e também era meio descontrolada. Então o filme responde a seguinte questão: como uma pessoa reagiria, dependendo do seu psicológico, dependendo da sua origem, e quais seriam as consequências de utilizar esse poder. Um filme também com a mesma premissa é Chronicle, ou Poder Sem Limites, do Josh Trank. Nesse filme, a gente tem o Andrew, que tem um pai violento e alcoólatra, tem origens humildes, ele é sociofóbico, e quando ele começa a desenvolver esses poderes de telecinese, ele vai
crescendo, crescendo, crescendo. Sendo assim, era questão de tempo ele ficar louco e utilizar esse poder pra matar toda a sociedade, dar uma de Akira, basicamente. No caso, o nome do personagem de Akira não é Akira. Mas de qualquer maneira, de volta às Jovens Bruxas. Com 24 minutos, nós já temos as garotas testando magia e elas param o tempo. Esse era pra ser o final do primeiro ato, o momento em que elas não podem mais voltar atrás. O primeiro ato termina no filme original, elas praticamente fazendo um juramento para entrar no Coven e também performando o seu primeiro feitiço. Naquele momento, não tem como voltar atrás. E olha que em 28 minutos, ou seja, no primeiro ato, ele conseguiu estabelecer os personagens todos. Ou seja, a Nancy, ela tá braba por dentro, ela é meio doida mesmo, e ela é white trash, como eu já expliquei pra vocês. A Bonnie tá fazendo tratamento, a Rochelle sofreu racismo. Eles conseguiram dar características reais pros personagens no primeiro ato todinho. No primeiro ato de Jovens Bruxas de 2020, o que a gente tem? Quem que é a Tab? Quem que é a menina engraçada? Quem são os pais dela? Quais as razões pelo qual ela quer fazer bruxaria? A gente não sabe. A gente só conhece a Lily. E olha que é só Carnara também. Ei, cuidado com os estranhos. As estranhas somos nós, senhor. Essa fala é tão icônica. E a forma como a atriz da Nancy dá aquele sorriso, cara, é genial. Quando eu tava assistindo o filme original, eu ficava, que é isso? Que eu tô ouvindo? Ah não, era só o meu gaydar mesmo apitando. Ainda no mesmo fucking day, elas decidem invadir a casa do time, o Bully, e fazer um feitiço contra ele. Detalhe que elas não sabem nem que feitiço que elas estão fazendo, elas simplesmente recitam um monte de baboseira e esperam um resultado disso. Um resultado que elas não têm ideia de qual vai ser. O segundo ato já começa com elas fazendo feitiço à torto e à direito. Enquanto isso, o filme original faziam elas, fazerem festa do pijama. Pelo menos no filme original a gente tinha a vendedora que quase ajuda, né? Ela não ajuda de verdade. A Sarah, ela vende livros, ela dá dicas e ela fala até que a vela vermelha é a vela do amor e tal. No filme aqui a gente é só jogado na cara. Velas. Pra fazer feitiço de amor. Que doideira! Ao voltar pra casa um pouco tarde, ela pede desculpas pra mãe. Quem aparece? Pois é, o Adam. Pra brigar com ela porque ela agrediu o Bully. What the fuck? É aqui que a gente percebe que o David Duchovny vai ser o vilão da história. No dia seguinte na escola é aula de educação sexual. E a gente vê um outro Bully fazendo gracinha e de repente o time virou um cara diferente. E o resultado do feitiço delas é fazer o cara ser politicamente correto 24 horas por dia. No original, quando elas fizeram finalmente o primeiro feitiço, cada uma desejou uma coisa. A Nancy queria todo o poder de mamão e, não queria ser o white trash anymore. E a Bonnie queria ficar bonita, não ter mais as cicatrizes das queimaduras, mas a Sarah, ela queria que o Bully gostasse dela. Acabou que o cara gostou demais. Ele ficou ali fazendo tudo o que ela queria. Mas ele ainda ficava confuso, por que eu tô fazendo isso? Aqui não, o time simplesmente vira outra pessoa. No dia seguinte, as garotas estão na casa da Lily e quem chega é o garoto do meio e o time. O time então pede pra ficar com as garotas no quarto e conversarem, terem uma conversa produtiva. É ali que nós descobrimos que ele é bissexual e que ele ficou com o Isaías. Por isso que o Isaías é tão reprimido. O maior problema do filme, além do roteiro, são as intenções. As intenções boas, porém, que não passam da superfície. Elas não são temas principais. São um monte de temas importantes jogados dentro de um filme que não tem profundidade nenhuma em nenhum dos temas. É muito superficial e raso. Tudo. Até os personagens. Então a Lily vai pro quarto e pega o casaco do time e ela tá cheirando ele, menina, calma aí. Ela decide fazer um love spell. O filme não explicou, por exemplo, o negócio das velas. A vela vermelha é para o amor
e ela começa a se masturbar com... Então o time é atraído pro quarto dela, né, por causa do feitiço, e eles começam a se pegar. Menina, isso é assédio! No dia seguinte, na escola, o professor anuncia que o time se suicidou. Então as garotas começam a imaginar se o feitiço que elas fizeram, né? Fizeram um feitiço sem saber exatamente o que ia acontecer, invadindo a casa do garoto. E a outra ainda faz um love spell. Sério, meninas, agora vocês estão pensando nas consequências? Mas o pior ainda é que as consequências nem foram por causa dos feitiços dela. Não existem consequências pros feitiços delas. Não existem consequências pra nada nesse filme. E consequências são muito importantes, porque elas dão peso pras coisas. Depois que a Sarah é quase estuprada pelo bully, que agora não consegue parar de pensar nela, a Nancy decide fazer algo a respeito. Só que a Nancy já teve um lance com esse bully antes, porque ele tentou ficar com ela também, ela não quis, do mesmo jeito com a Sarah, e depois espalhou um boato. Como eu disse antes, o filme original toma tempo para desenvolver os poderes, as características dos personagens, as personagens em si, e quando o bully, depois do bully ter tentado estuprar a Sarah, a Nancy decide ir na festa onde ele está e tentar puni-lo de alguma forma. Para isso, ela se transforma na Sarah e começa a se pegar com o menino. Tudo bem que ela é a vilã, então faz sentido ela assediar o garoto dessa maneira. Mas a Lily... Então o final do segundo ato são as bruxinhas percebendo que há consequências para os seus atos, né? Mas elas culpam tudo na Lily. E esse é o final do segundo ato. Deveria ser o momento onde ela perde tudo. Tipo, as garotas viram as costas para ela do nada. É claro que só tem 3 dias de história, né? Então... O terceiro ato é uma bosta completa. Então a Lily está em casa e desce porque ela começou a ouvir coisas estranhas. E ela encontra um grupo de homens e o David Duchovny sendo estranhamente misógino. E eles aplaudindo com... Que tosqueira! Lembrando que o nome do livro dele era Masculinidade Sagrada. O David Duchovny falar pro filho dele do meio que a gente não é obrigado a lembrar o nome, porque a gente não é obrigado a lembrar o nome de filme, de personagem de filme ruim, né? Então a Lily volta pra cama, de novo, se decide de novo andar pela casa no meio da madrugada e percebe os brasões da família, do Adam, no caso. E ele aparece, tipo, você não consegue dormir? Então ele pede desculpas pela forma como agiu ao tratar a agressão da Lily ao time. E ele termina a frase com "to be continued", que foi a última mensagem que o time mandou pra ela, ou seja, ele viu no celular. A cena seguinte é ela acordando de um pesadelo. E a mãe dela vem acudi-la e ela fica falando, a gente precisa ir embora, ele não é, aqui não é seguro. Depois de tentar convencer a mãe de que não era seguro elas ficarem ali, ela vai bisbilhotar no escritório do David Duchovny e descobre que é adotada. Yo! Nossa, que plot twist! Então a Helen explica que uma das condições pra adotar a Lily era de que ela nunca contasse quem era sua mãe. Vocês lembram como o filme original terminou? Então a Nancy começa a ficar cada vez mais louca com o poder que ela tem. Vocês lembram que eu falei que ela foi punir o bully se passando pela Sarah? Pois é, lá ela acaba matando o time. Não o time, é o bully, o outro bully. Então até agora, o filme tentou copiar parte por parte dos momentos mais importantes do filme original, porém com zero profundidade, com zero consequência, só pegando as partes mais legais, sem entender por que eles funcionavam. No final do original, depois que a Nancy então se torna completamente descontrolada, nós temos a Sarah tentando amarrar os poderes dela, tirar os poderes dela com um feitiço. E é assim que as bruxinhas decidem ficar contra a Sarah. Foram consequências reais, a Nancy realmente matou alguém. E as garotas, nem apesar de não ficarem do lado da Nancy, que vai querer matar a Sarah, e do nada elas ficam do mal praticamente. Bem, a única razão é porque elas não querem desistir desses poderes. Essa é a motivação.
E aqui a única motivação é, meu Deus do céu, nós temos que ser responsáveis. Você é patética! Nenhum adolescente é assim, nenhum adolescente é responsável. Pelo amor de Deus. Então elas vão para o funeral do time. Toda a família vai e lá a Lily tenta falar com as bruxinhas e pedir ajuda. E as meninas simplesmente se viram contra ela. Tipo, por que não? Vocês só precisam conversar. Então a Lily sai toda, assustada, bagunçada, querendo pedir ajuda. Ela tá se sentindo super mal, precisava contar do que estava acontecendo. Afinal, ela acabou de descobrir que é adotada. Elas se reúnem novamente depois e começam a discutir. Não, nós temos que tirar os poderes dela. Nós temos que ser responsáveis. Ai, então nós temos que tirar os nossos poderes também. Tipo, ela diz a ele que precisam ir embora, porque, aqui não é muito bom pra Lily. Por que não é bom, minha filha? Não há razão pra ela ir embora, ela só teve uma briguinha com as amigas. Na cena seguinte, nós temos a mãe dela se preparando pra ir embora. Talvez pra algumas pessoas, seja até fácil de engolir isso. Não, tudo bem, vamos embora. Nós descobrimos que, na verdade, é o David Duchovny num CGI super horrível que se transformou na Helen. Então ele é o Warlock, ele é o vilão da história. E a única motivação dele é que ele é misógino e ele é um homem mau. Vocês notam o quanto isso tudo é a mesma coisa que acontece em Natal Sangrento? Gente, como é que não notaram? É um filme do mesmo estúdio. Como que não percebem que é o mesmo plot? Homens maus. É o plot do filme. Enfim, o David Duchovny nocauteia a Lily e leva ela pra floresta, tipo... Nossa! Enquanto isso, as bruxinhas estão jogando videogame. Quem mandou a mensagem do além pra elas? O time! E eles dizem, ele me matou! Por que ele matou você, menino? Por quê? Por quê? Isso nos leva a uma batalha tosca com CGI tosco, com razões toscas. É uma mini, digamos, batalha final de super-heróis contra o grande vilão. Ai, meu Deus do céu. A única motivação dele é roubar os poderes de uma bruxa. E ele fala literalmente, pra pegar o poder de uma bruxa, ela tem que dar porque quer. De onde você tirou essa regra, meu Deus do céu? De onde o filme tirou a regra de que alguém pode simplesmente, não, pega meu poder, eu não quero mais não. Então o David Duchovny explica toda a motivação dele. Ele quer roubar o poder da Lily. E ele é machista? Só isso? Ok, então. Garotas com poder vão usar contra si mesmo. Garotas com poder vão usar contra todo mundo, porque todo mundo com poder usa contra todo mundo pra adquirir o que quer. Enfim, as garotas vêm, tem uma luta, queimam o David Duchovny. Acabou o filme. Consequências? Zero. E no final a gente descobre que a mãe da Lily é ninguém menos do que a Nancy. Nossa, faz todo sentido. Não faz sentido nenhum, não. É só porque eles querem fazer uma franquia. Jovens Bruxas. No final, apenas uma cópia usando tudo que funcionou no primeiro, exceto o tom. Ou seja, o filme original era um filme gótico, adulto, levado a sério. Aqui a gente tem um negocinho meio besta de adolescente e não funciona. Eu tô usando apenas o áudio aqui porque, como eu disse lá no Instagram, a bateria acabou bem na hora que eu precisava fazer as últimas considerações. Bem, mas é apenas isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!